Ruth, tudo bem? Oi, Denise, tudo? E com você? Também, tudo bem. Um pouquinho de calor aqui. Estamos com uma temperatura de 37 graus no Rio de Janeiro. E aí, como é que está a temperatura? Não, agora aqui está muito agradável. Aqui onde eu moro, durante o dia, a temperatura máxima 21, 22 graus. É muito agradável. À noite pode chegar 14, 15. No norte, Jerusalém já está 11, 12. Começando o inverno. De É. vez em quando pode aparecer no meio desse inverno, aparece um Ramsin, mas aí é 2 dias. O que é Mas isso, acabou Ruth? o verão. Hansim, o que é isso? Ramsin é uma onda de calor que vem do deserto, em geral vem do Egito. Mas não incomoda, porque é 1 ou 2 dias e passa. Passa, Porque né? agora o clima é realmente inverno, de modo que não tem jeito. Que beleza. Tá bom, tá bem agradável. Que ótimo. Ruth, vamos começar. Eu gostaria de começar falando sobre esse atentado, aquele cientista no Irã, né, que repercutiu aqui no Brasil também, e onde eles falam que Israel, né, é o principal suspeito de ter cometido essa emboscada, né? O que se fala aí em Israel sobre isso? Bom, aqui Israel transmitiu todas as notícias de agências estrangeiras. E Israel não deu nenhuma opinião a respeito, nem negando e nem aceitando a autoria do atentado, como sempre acontece. Agora, tudo que acontece no Irã com relação a atentados a cientistas e a todos os militares que estão ligados a essa onda de terror que eles fazem com o Hezbollah e com a Síria, tudo que acontece, a culpa é Israel. Tudo eles dizem que é o Mossad de Israel, que é o exército de Israel, e isso também disseram que foi o Mossad. E nós aqui recebemos notícias e a televisão, o rádio, os jornais transmitem as notícias que nós recebemos de fora, e dizendo que era o pai da bomba atômica iraniana, e que ele estava no carro, e que ele é um camarada que, pela importância dele, ele anda só em carro blindado e cercado de segurança, e ele está viajando da capital do Irã, cercado, né, de seguranças, e num certo trecho do parado, tipo jipe, assim, parado do lado da estrada, e quando o carro dele saiu daquele local, o jipe o motorista dele parou o carro. Nisso que ele parou o carro, passaram 3 ou 4 motos, e das motos atiraram com armas que não têm som, e as motos sumiram, passaram em velocidade, atiraram e desapareceram. Isso foi o que as agências internacionais avisaram, dizendo que eram agentes do Mossad. Já no dia seguinte, aí já tinha informações da imprensa iraniana, que contava isso também, mas acrescentava coisas que só em filmes que você Ficção pode... científica. ficção, mas que você não pode imaginar que aconteça, e que aconteceu. Eles descreveram assim, que a 150 metros de onde passou o carro,
tinha uma arma que parecia uma metralhadora automática, e que essa metralhadora disparou dezenas de tiros e que confundiu muito os seguranças, que eles começaram também a atirar, porque eles não viram ninguém. Eles viram a metralhadora, mas não tinha ninguém atirando. Aí, horas depois, aí a imprensa iraniana disse que aquela metralhadora foi usada, né, e foi controlada por robô, e que o robô recebeu a ordem de satélite. Você imagina? É realmente Satélite, futurismo, robô, né? metralhadora, 3. É. O caso é que o camarada foi ferido na cabeça e já chegou no hospital morto. E agora, cada dia que passa, aparece uma notícia nova. Aí, ontem, no noticiário do Horário Nobre, então, eles mostraram uma cientista australiana que foi para o Irã ela estudou lá 2 anos, e eles, os iranianos, suspeitaram que ela fosse alguma espiã, ou que ela tivesse passando informações para Israel, porque o marido dela é judeu. Então, eles acusaram ela de espionagem e ela foi condenada a 10 anos de prisão. Ela está onde? Agora, no Irã. Ela está no Irã? Ela estava no Irã. Foi condenada lá a 10 anos de prisão. Mas ela hoje não está no Irã. Deixa eu te contar, porque está acontecendo agora. Há 2 semanas atrás, ela foi libertada porque fizeram haviam prisioneiros iranianos nos Estados Unidos, havia também em outros países, e eles fizeram, então, um acordo de libertá-la em troca de todos esses prisioneiros iranianos que estavam na Europa, nos Estados Unidos, e mostrou ela sendo conduzida num carro para voar para o aeroporto, para voar para os Estados Unidos, etc. Isso aconteceu 2 semanas antes do atentado. Então, agora, eles estão dizendo que essa a australiana, ela que era o contato, mas acontece que ela estava na cadeia até agora. Mas tudo, então, vira uma boataria tremenda, e ela também, agora, a sorte é que ela já estava no aeroporto. Essa cientista australiana, ela estava há quantos anos presa? 2 anos. 2 anos. Dos 10 que ela foi condenada, ela ficou 2 anos presa. Ela ficou 2 anos. E aí ela conseguiu chegar aos Estados Unidos, e aí, alguns dias depois, aconteceu o atentado. E aí eles estão eles fazendo um link com isso, estão dizendo que foi ela. Aí os iranianos, como sempre, eles têm uma criatividade boa, né? Eles têm uma imaginação muito fértil, então eles já começaram a achar que ela estava envolvida. Porque o fato é o seguinte, que para fazer um atentado desse leva pelo menos 1 ano ou mais para planejar. Não. O planejamento de um atentado desse leva 1 ou mais anos, porque você tem que ter todas as informações
a respeito dele, onde é que ele vai, que dia, que horas, quantas pessoas, etc., etc. De modo que não tem gente do Mossad lá no Irã planejando. Logicamente, eles lá têm os contatos deles, que são contatos não só com iranianos, porque lá no Irã tem muita oposição ao governo. Tem muita gente lá que está disposta a colaborar com serviços secretos de outros países que queiram matar os atoyalás todos, porque o povo está vivendo uma miséria tremenda. Eles, desde que começou todas essas sanções. Então, os depósitos iranianos em todos os bancos no mundo todo estão tudo congelado, de modo que a situação financeira do Irã está muito difícil e tem muita oposição. Não é difícil você conseguir iranianos jovens e gente que é instruída e tem realmente conhecimento para ajudarem. Evidentemente que você não consegue fazer uma coisa dessa mandando agentes de Israel para eles ficarem lá, eles vão ser logo descobertos. Claro. É tão diferente, né? A parte física, o tipo de pele, de cor de cabelo, de modo que é muito difícil você colocar agentes israelenses lá um ano, meses. Eles podem controlar as coisas, mas eles não podem. O fato de Israel não assumir, não negar e nem dizer que sim, faz qualquer diferença, porque se ele disser que não, não vai adiantar. E se ele disser que sim, obviamente ninguém vai assumir nada, ninguém nunca assume nada, né? Não faz a menor diferença. Não faz a menor diferença e eles imediatamente ameaçam que vão fazer isso, que vão fazer aquilo, que vão... Agora, na verdade, o Exército, desde esse dia, o Exército mantém prontidão no norte, que é onde os iranianos têm muita influência, que é o Hezbollah e as forças revolucionárias deles, que estão sediadas na Síria, e que eles têm armamentos, têm tudo. De modo que está havendo prontidão. E também Israel está fazendo guarda nas embaixadas de Israel, nos países mais importantes, e também nas instituições das comunidades judaicas. Agora, exatamente, da semana passada para cá, surgiu um problema muito mais sério que está preocupando muito o Serviço de Segurança de Israel, é a quantidade de israelenses que já viajaram para Dubai. Em Dubai, tem muito iraniano também fazendo turismo, trabalhando, porque eles... O fato é que já essa semana, hoje é quinta, quarta-feira, levantou voo o primeiro avião de linha comercial daqui de Tel Aviv para Dubai. E, a partir de agora, vão ter 14 voos semanais, entre aviões israelenses e aviões dos Emirados, que vão também para Dubai e também para Bahrein. E a previsão é de que agora, em dezembro, na época das festas, né, que eles lá comemoram as festas deles e de todo mundo, o que eles querem é atrair. Precisa ver a decoração de Natal, que já tem lá nas lojas, dos shoppings, uma maravilha, uma coisa belíssima, super luxuosa. E outra coisa que atrai muito, aqui em Israel tem neve, um pouco de neve no Hebron, muito pouco. Lá eles têm, em Dubai,
uma cidade que no verão pode ter 50 graus, eles têm o maior espaço de neve coberto do mundo. Uau! Não sei se você já viu na televisão isso. Eu não me Isso lembro. funciona o ano inteiro. Mas É uma eu acho que maravilha. sim. São montanhas, dunas, aqueles trens, fazem esqui, tudo que é esporte de neve tem lá. Os israelenses ficam malucos, porque daqui para lá são 2 horas e meia de voo, entendeu? E com 14 voos por semana, a vida lá para o turista não é barata. Os hotéis são de extremo luxo e são caros. Mas o pessoal daqui, principalmente agora para fugir da corona... Lá não tem corona? Tem. Até agora, eles estavam com o grau verde, mas hoje aqui já anunciaram que lá também aumentou muito a propagação e que provavelmente, se continuar assim até o dia 15, eles vão passar de verde para vermelho, e aí, para os turistas israelenses, se eles forem para lá, eles vão ter que voltar e ficar de quarentena. E a possibilidade de se contagiar, né? Claro. Porque diz que está aumentando terrivelmente. É. Estiveram aqui essa semana passada e essa semana ministros deles do turismo, ministros da Fazenda, agora foram para lá, ministros daqui, que eles estão fazendo uma série de acordos de turismo, principalmente, e muitos acordos na parte de esportes. Inclusive, imagina que um camarada lá quer ser sócio da metade do clube de futebol de Jerusalém. Imagina um time de futebol, que o futebol de Israel não é nenhuma maravilha, né? Mas quem sabe com o apoio deles melhora. Exato, pode ser. Bom, eles também não são grande coisa. Não, estou falando apoio financeiro para comprar bons jogadores. Apoio financeiro, sim, para poder você trazer jogadores de fora. Porque é o Beitar, que é o time mais, digamos, eu posso dizer até racista, porque esses betaristas, eles são da extrema-direita, né? Então, o Beitar de Jerusalém, justo um homem de negócios muito rico, ele quer entrar de sociedade com a metade. E o dono aqui do Beitar aceita. Que seja, né? Tem de que tudo. Seja uma parceria de sucesso, né? Apesar da... Bom, em relação a isso, ok, eu queria falar agora sobre o corona de novo, que você já falou um pouquinho, mas queria saber como é que está a história aí, se está igual, piorou, melhorou? A corona piorou muito. Piorou? Na semana passada, o número de contágios por dia estava entre 600 e 700. Essa semana já chegou a 1.200 por dia. Nossa! De modo que tudo isso você tem que levar em conta com a população de Israel. 1.200 aí não é nada, porque é uma população de 200 milhões. Certeza, mas já uma muito aqui, população de 9 milhões, 1.200 é muita coisa. De modo que isso aconteceu agora, depois que abriram 15 shoppings, não todos os shoppings, mas 15 shoppings, e aumentou tremendamente
e o governo já está falando novamente em fechar os shoppings, porque eles não querem fechar as escolas, e estão falando novamente disso, e tem gente, você vê especialistas em epidemiologia com opiniões antagônicas. Chega um e diz que essa já é a terceira onda em Israel e que precisa fazer outra vez quarentena, e vem outra que diz que não é. O fato é que o público fica desorientado e, na verdade, as pessoas não têm mais vontade de respeitar tanta coisa. De modo que a abertura... Eu te digo, sinceramente, depois que eu vejo na televisão e nos jornais as fotografias da quantidade de gente que, apesar de todas as limitações, chegou nos shoppings, eu não vou. Lógico. Não vou. Claro. É normal, né? A De população modo que está dividida. A população dos países fica dividida nos que têm noção e os que são sem noção. Isso em Israel, no Brasil, na Europa, em qualquer país do mundo. Em todo lugar. É igual. Porque, na verdade, aqui que nós fazemos as comparações com os países europeus que têm mais ou menos a mesma população. Países pequenos, Suécia, Dinamarca, Bélgica, que são países também de população pequena como a nossa, ou até menos, que eles também estão com um aumento tremendo, com a diferença de que aqui o número de óbitos é muito menor do que o número de óbitos lá. Eu não sei por quê. Aqui eles dizem que é porque o tratamento hospitalar aqui é muito melhor. É verdade. Então, as pessoas não morrem tanto. É verdade. Agora, outra coisa que está se descobrindo é que pessoas que pegaram o corona no início da crise, quer dizer, fevereiro, março, agora tem gente que já está pegando pela segunda vez, e, quer dizer, isso se pensava que a pessoa que tinha a doença adquiria a imunidade pelo menos por um ano, 2 anos, não para a vida toda, mas depois de 5, 6 meses, a pessoa está sujeita a adoecer novamente. É uma gripe, e é por né, isso Ruth? que é tão importante a vacina. É uma gripe, né? É como se fosse uma gripe. Pegou uma vez, pega de novo. Ninguém pega uma vez só uma gripe. De modo que hoje, por exemplo, foi anunciado que o primeiro doente aqui de Israel de corona, e que teve corona de uma forma muito grave e passou, está muito bem, agora morreu, pegou pela segunda vez, agora, semana passada, e morreu. Quer dizer, então, essa história de que a pessoa que já pegou corona, se pegar pela uma segunda vez, pega de uma forma mais suave, isso não Conversa procede. Na verdade, a maioria dos entendidos que falam e que escrevem, eles dizem que não sabem exatamente nada a respeito do comportamento desse vírus, que é completamente diferente de todos os vírus que eles viram até agora. A vacina, Ruth, essa vacina que cada um tem a sua, eu sei que elas podem ter tecnologias diferentes, mas, no final das contas, elas são muito parecidas. As doses, porque tem... Não são muito parecidas, não. Não são parecidas? Não são muito parecidas, porque são tecnologias completamente diferentes. Ah, A tecnologia que a Pfizer está usando é uma tecnologia de uma transformação genética que eles fazem no vírus. Mas as outras que são até mais agora, parecidas. todas
as outras têm, têm tecnologias mais simples, que são as que foram usadas até agora em todas essas doenças virais, que existem vacinas e são vacinas boas, onde se usa ou o vírus morto, ou o vírus enfraquecido, ou frações determinadas da albumina do vírus. Isso eram as clássicas, as vacinas clássicas. Mas essa da Pfizer não é, não. Sim, eu sei. É completamente diferente. Certo, mas o que eu quero dizer é o seguinte, em relação às doses, porque, como a gente está vendo, vamos supor, a gente toma vacina, 2 doses, se for o caso. Daqui a algum tempo a gente vai ter que tomar de novo, né? Porque ela perde o efeito. Esse é que é o problema, porque que eu até te expliquei uma vez, que as vacinas que nós todos conhecemos e que meus filhos, por exemplo, tomaram em criança, poliomielite, difteria, etc., essas vacinas levaram 10 anos ou mais sendo pesquisadas e experimentadas para saber exatamente isso. Quantas vezes você tem que tomar? Quanto tempo você adquire imunidade? Você toma essas vacinas da polio, as crianças tomam algumas doses no primeiro ano de vida e depois não toma mais. Você vê o problema do tétano. Você toma e passa 20 anos sem precisar tomar. Essas vacinas você não tem a menor ideia. Então, eles estão começando agora dando 2 doses, com diferença de 4 semanas, entre a primeira e a segunda dose. E eles vão passar examinando a sorologia. Vai ser uma guerra isso aí, porque o que os países vão ter que fazer em matéria de exames sorológicos em todo mundo que foi vacinado, para testar qual é Eficiência. a imunidade, o grau de imunidade de cada um, de quanto para você poder fixar o tempo, de quanto em quanto tempo você vai ter que repetir a vacina. Entendeu? Muito bom, mas isso, de qualquer maneira, tomar a vacina ainda é a solução, é a primeira solução, mesmo que a gente não saiba o tempo que vai durar, né? Não tem mais nada, porque até hoje não tem nenhum remédio para tratar da Covid, não existe. De modo que, então, a única tentativa que você tem de contornar essa pandemia é conseguir realmente vacinar o maior número possível de pessoas e rapidamente fazer uma campanha de vacinação colossal, porque senão as pessoas vão tomar a vacina e vão adoecer, enquanto isso ele já está contaminando o outro que não tomou e você não sai disso. Uma dúvida, Ruth. A pessoa que tomar vacina, ela está protegida no seu organismo do vírus. Mas se ela tiver contato com o vírus, ela pode transmitir para quem não tomou a vacina? Não, se ela não se contagiar, não. O problema, você só transmite doença se você for contagiado e adoecer. Senão você pode estar assintomático, mas você tem que receber o vírus. A vacina, ela não diminui, por exemplo, se a vacina ela diminui os efeitos no organismo, eu posso ficar assintomática, mesmo tomando a vacina. Se você toma a intenção da vacina é impedir que você adoeça, que você tenha contato com o vírus, mas você tem imunidade, quer dizer, o seu organismo já preparou anticorpos que matam o vírus e você não adoece. Essa é a finalidade da vacina. Agora, se a vacina, como nós não sabemos quanto tempo de imunidade a vacina dá, tudo é uma pergunta. Você não tem
uma resposta. Entendi. Você não sabe se essa imunidade vai ser de 6 meses, se vai ser de 1 ano, e isso também é muito variável de pessoa para pessoa. O fato de você ver que a pessoa que adquire a doença e desenvolve anticorpos, a coisa mais lógica é que ele vai ficar protegido, e se ele tiver outro contato com o vírus, ele não vai adoecer. E não vai transmitir. Se ele não adoece, ele não vai transmitir. Eu falo Mas nós isso. já estamos vendo que pessoas que adoeceram há 4, 5 meses atrás adoeceram de novo. O que eu pergunto é pelo seguinte, por exemplo, essa H1N1, que é uma gripe mais forte do que a gripe comum, né? A gente toma a vacina uma vez por ano para se proteger dessa gripe. Aí tem muita gente que pega a gripe. Aí eles dizem que a vacina ameniza a gravidade desse vírus. Então, o Covid seria parecido com essa situação? Não se sabe, porque não se tem experiência. Gripe tem há séculos. Esse vírus é recentíssimo, está fazendo 1 ano. Ainda não tem pesquisa. Porque a pessoa tomou a vacina que ela pode ficar tranquila, andar sem máscara, nada disso. A máscara vai fazer parte do nosso dia a dia de qualquer maneira. Exatamente, exatamente. Por enquanto, nós vamos ter que continuar vivendo com o vírus. Entendi. Nós vamos baixar o número de doentes, vamos baixar o número de pessoas que vão ter necessidade de estar hospitalizadas, mas, por enquanto, nós não vamos saber mais do que isso. Entendi. Bom, pulando de assunto, situação de Israel, política, Netanyahu versus Gantz, quarta eleição. Maior confusão. Maior confusão, porque ontem, quarta-feira, tal como já estava anunciado, o partido Yesh Atid tinha comunicado que ia apresentar um projeto de lei para dispersar o parlamento, a Knesset, e convocar novas eleições. Quer dizer, esse processo é assim: um partido ou um deputado, qualquer um, pode apresentar esse projeto de lei. Agora, esse projeto de lei ele passa por várias fases. Do momento que ele vem a primeira vez ao plenário, eles chamam isso de a primeira leitura. Então, aí tem uma votação no plenário, e depois que, se for aprovado, então ele passa para as comissões, ou para a comissão jurídica, ou para a comissão da Knesset, e essa comissão, então, vai elaborar os termos da lei. Como é que você vai fazer, qual vai ser o processo que você vai fazer para dispersar a Knesset. Porque, no regime parlamentar, do momento que o governo cai, você tem que fazer eleições num espaço X de tempo. Então, ontem foi feita essa votação, e votaram a favor da lei 61 deputados, 54 votaram contra. A diferença entre isso e o número total de deputados foram deputados que estavam ausentes, porque tem partidos e tem deputados que, quando eles não querem votar nem contra nem a favor, o que eles fazem? Eles saem do plenário e não ficam presentes à votação. Isso aconteceu, por exemplo, que o Partido Árabe, aquela lista árabe, porque a lista árabe
é uma junção de 4 partidos diferentes. Todos árabes são 4 partidos diferentes. Um desses partidos, que eles têm 4 deputados, se ausentaram, e os outros, que eles são 14 deputados, os outros 10 votaram a favor. Inclusive, o Kahol Lavan. O Kahol Lavan é um partido do governo, ele faz parte da coalizão e votou a favor. O que isso significa agora é que, quando a lei já voltar redigida, né, pelas comissões e vier, aí ela vai ter que passar a primeira, a segunda e a terceira votação. Até a terceira votação, os partidos e as pessoas podem mudar de ideia, votar a favor, votar contra, e o que vai ter valor vai ser a última votação, a terceira. E aí conclui-se que até março, fevereiro, deve ter novas eleições. E é um problema, porque a eleição custa muito dinheiro. Na verdade, o problema do orçamento foi o que pressionou tremendamente o Kahol Lavan, o Gantz, porque é uma irresponsabilidade conduzir um país numa situação dessa há quase um ano, com uma crise dessas, crise de saúde, crise social, crise econômica, com desemprego enorme, sem orçamento. O orçamento é o programa de trabalho de um governo. Então, você destina X para educação, você tem projetos para você fazer em saúde, em transporte, e se você não tem um orçamento, nada pode trabalhar, nada funciona, entendeu? Porque nós estamos funcionando com o orçamento que foi feito em 2018, há 2 anos atrás. Quer dizer, e quando o Gantz aceitou entrar na coalizão com Netanyahu, uma das condições foi de imediatamente trabalhar para apresentar o projeto de orçamento para ser votado já para 20 e 21, porque as eleições já foram depois que tinha terminado já o prazo do orçamento anterior, que lembrar que foram 3 eleições seguidas, em menos de um ano. Então, agora nós vamos para a 4ª eleição. E não tem orçamento, porque o Netanyahu, até agora, não quer que haja um orçamento, porque é a única forma dele manter a dependência dos outros partidos, dependência nele, e dele conseguir escapar do julgamento, que deve estar marcado para janeiro, mês que vem. No caso, as eleições seriam quando? No caso, o quê? As próximas eleições seriam quando? Seriam, se for aprovada a lei na terceira chamada, então deve ser em março. E o julgamento dele vai ser em janeiro? Começa em janeiro, mas o julgamento dele é um julgamento que vai demorar 1 ano, 2 anos, porque são 3 processos e estão envolvidas, em cada um dos processos estão envolvidos diferentes. Sempre é ele e mais alguém. Uhum. Então, você tem que chamar os que estão envolvidos, você tem que chamar as testemunhas a favor, as testemunhas contra. O tribunal já comunicou que, a partir de janeiro, vão ter 3 sessões semanais.
3 vezes por semana, o tribunal vai se... O povo aí vota no Netanyahu nas próximas eleições? Se vão votar nas próximas eleições, tem os fanáticos. Tem uma turma aqui em Israel que eles têm adoração, idolatria pelo Netanyahu. Eles são pessoas que não existe nada mais importante, nenhum político mais inteligente, mais capaz do que o Netanyahu. Agora, tem que reconhecer uma coisa. Foram realizadas 3 eleições. Em nenhuma das 3, ele não conseguiu formar um governo. Ele tinha que juntar 61 deputados para dar a maioria para ele. Apesar de que os partidos de direita são mais numerosos do que os partidos de esquerda de Israel, mas tem também os partidos de centro, que não é nem direita nem esquerda, e tem os religiosos, que eles às vezes podem mudar. Em 3 eleições, ele não conseguiu formar um governo. Quer dizer, o fato de que ele nas últimas eleições, ele teve 34 deputados e o Kahol Lavan 35. Quer dizer, o Kahol Lavan teve mais deputados do que o Likud, e não conseguiu formar um governo, porque não teve suficiente partidos que dessem apoio para fazer coalizão, para ele ter 61 deputados. E, então, a única forma de, na época, não ter uma eleição, outra eleição imediatamente, foi o que o Gantz fez, que foi, politicamente, para ele, foi um erro, mas foi a forma mais honesta que ele encontrou de evitar uma 4ª eleição, quando nós já estávamos no meio de um problema da corona. Quer dizer, agora, ele pagou... Ele pagou por isso, isso que eu ia falar. Ele pagou um preço muito caro, porque politicamente ele caiu completamente. Quando ele tinha... Hoje em dia, se houver eleições, eu não acredito que o Gantz vai ter outra vez 35 deputados, mas também o Netanyahu não vai ter 34, porque agora tem o Bennett. Tem o Bennett, que se separou do Netanyahu. Ele era um partido que dava apoio, um partido de direita, que dava apoio ao Netanyahu, e eles ontem votaram a favor da dispersão da Knesset. Eles não fazem parte do governo atual. E eles estão nas pesquisas com 20 deputados. Quer dizer que é peso. E entre o Bennett e o Netanyahu, qual é a diferença? O Netanyahu, ele é de direita. Agora, a direita dele, ele tem, com apoio dos religiosos, que eles não são partidos políticos de direita. Os religiosos são os 3 partidos, o Shas, o Yadut HaTorah e Degel HaTorah. Eles são partidos pequenos, que eles chamam de nichas. Eles representam uma parcela determinada da população. Entendeu? O Shas são os religiosos sefaraditas, e o Degel HaTorah são 2 partidos religiosos ortodoxos, sendo que um é um fanatismo muito maior do que o outro. Eles não têm linha política, se é a direita, se é a esquerda, para eles tanto faz. O que eles querem é um primeiro-ministro que concorde em dar o orçamento que financie as yeshivot deles, que a maioria deles não trabalham, eles só estudam Torá. Então, eles querem alguém que pague isso. Certo. E outra coisa, um governo que não faça nenhuma lei que os obrigue a servir o exército. Eles não servem. E no caso de modo que o Bennett...
O Bennett, ele não é a favor desses partidos. Ele é religioso também, ele é um homem que anda de kippah, mas ele é um religioso liberal, que ele está mais próximo dos colonos, que são a favor de Eretz Israel Shleimah, né, o Estado de Israel, com todas essas colônias que foram conquistadas na Judéia e na Samária, que foram conquistadas na Guerra dos 6 Dias, mas ele é muito mais liberal do ponto de vista religioso, e ele é a favor do serviço militar. Ele próprio teve uma função militar muito importante quando ele foi soldado. Ele foi oficial de uma unidade muito importante, ele mesmo. E ele é casado com uma mulher não religiosa, de modo que... E agora ele leva uma vida de obediência aos princípios religiosos, não resta a menor dúvida, mas ele é um religioso liberal, entendeu? Agora, politicamente, antes do Netanyahu ter esses problemas com esses processos de suborno, de tudo que é tipo de roubo, o Bennett ele estava no governo, ele foi ministro 2 vezes no governo Netanyahu. Agora, depois, ele se separou porque ele não queria dar apoio a um camarada tão corrupto. Entendeu? De modo que é esse o problema. Agora, quer dizer, ele antes, Netanyahu, até as últimas eleições, ele tinha certeza que teria os 61 deputados, e olha que ele não teve. 3 eleições ele não teve, e agora ele não vai ter. Então, ele vai ter que fazer coalizão, só que eu não sei com quem. Que, além dos religiosos, os 3 partidos religiosos, porque o Kahol Lavan não vai, os árabes não entram, o Lieberman, que não entra, o Lieberman detesta o Netanyahu, o Meretz, que é um partido de esquerda, não vai fazer coalizão, eu não sei. Complicado, né? Muito complicado. Muito. A gente tem que ter um Zoom, um encontro, só para explicar como funciona esse processo de eleição em Israel, porque é difícil da gente que está de fora entender. É difícil de entender. Olha, não é difícil entender o regime parlamentar. O regime parlamentar democrático, você vê, tem um monte de países aí no mundo, mas o que não acontece é que nos outros países, no regime parlamentar, tem 20 partidos, 22 partidos, que é o problema daqui de Israel. O problema de Israel não é o regime parlamentar, é a quantidade de partidos. Que cada grupo são partidos sectoriais, não são partidos que eles têm uma política diferente da outra. Não, o problema deles é que eles querem servir ao setor, às pessoas que são do credo deles. Então, partido religioso, que é coisa que, na minha opinião, em nenhum país democrático devia ser permitido a existência de um partido religioso. Porque a religião é uma coisa que não pode estar misturada com política, que só dá sujeira. É verdade. Separadamente já é complicado, imagina junto, né? E não é um partido religioso, tem 4 partidos religiosos. Quer dizer, é impossível você fazer eleições com 20 e tantos partidos, então você dispersa muita. Por isso é que é difícil fazer uma coalizão. Você dispersa muitos votos, porque existe um limite mínimo, né, de votos que você tem que ter para poder eleger um deputado. De modo que, se você tem 20, 22, 23 partidos, então o número que cada partido recebe é menor. Então, tem sempre uma opção de partidos que eles concorrem às eleições, mas eles não elegem nenhum deputado.
Mas, enquanto isso, eles tiraram votos dos outros partidos. Entendi. Você vê que nos Estados um país como os Estados Unidos pode viver com 2 partidos. A Inglaterra, bom, lá é regime presidencial, é diferente. Agora, a Inglaterra, que tem muito mais, uma população muito maior do que Israel, eles têm um regime parlamentar, é o mesmo. Mas eles têm o quê? 3, 4 partidos. Tem o Partido Trabalhista, o Conservador, e mais 1 ou 2. É uma coisa normal. 22 partidos Agora, é muita coisa. Realmente, para um país como Israel, não tem fim. Não dá. Não dá. Porque o cabelo é vermelho, outro o cabelo é branco, aí faz um partido. O partido da maconha, o camarada que é a favor da maconha livre, faz um partido. Complicado. Na minha opinião, devia ser proibido. Mas aí não é democracia. Exatamente. Querida, um beijo, Shabbat Shalom, e que a gente tenha só boas notícias semana que vem. Muito obrigado. Shabbat Shalom para você, para os nossos ouvintes, para os nossos leitores do jornal, e que só tenhamos boas notícias e muita saúde para todos. Isso aí. Beijo, Ruth. Beijo.